A você que acompanha a programação do Mascate News, do nosso MSK TV, o nosso portal onde você pode acessar muitas outras notícias. Hoje a gente chega aqui com uma notícia de política para você, uma entrevista, né? Estamos em ano de eleição, ano de 2022, e a gente está aqui hoje com o nosso marinheiro de primeira viagem. Ele que já foi superintendente da SUFRAMA, ele é engenheiro de pesca, advogado tributarista, ele é palestrante também internacional, é professor, tem um currículo muito extenso e agora ele vem pela primeira vez como candidato, vem aí como candidato a deputado federal. Hoje aqui comigo o doutor Apio Tolentino, que eu vou chamar de doutor Apio da Zona Franca de Manaus, para a gente ficar mais à vontade. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Larissa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui expondo o nosso pensamento. Obrigado ao Mourão, obrigado a essa equipe maravilhosa. A oportunidade de estar aqui, esse estúdio lindo, que eu não conhecia, e à sua disposição para expor o que nós entendemos de crescimento econômico na região amazônica e no nosso estado do Amazonas. Você já foi A gente vai começar falando sobre indústria, né? Que é o assunto que o senhor domina. O senhor já foi superintendente da SUFRAMA e a sua experiência nos anos que o senhor trabalhou à frente da autarquia, como que o senhor pode colaborar, sendo deputado federal, para gerar emprego, para gerar renda, para melhorar a questão da indústria aqui no Amazonas? Primeiro, eu entrei como servidor público de carreira no governo do estado, de onde eu já pedi minha aposentadoria, em 1997, na Secretaria de Planejamento, hoje SEDECT, Secretaria de Desenvolvimento, Tecnologia e Informação, né? Então, tem 37 anos lidando com Zona Franca, com crescimento econômico e com desenvolvimento. E depois fui esses 2 anos para a SUFRAMA. Então, a minha experiência é maior do que a SUFRAMA. São esses 37, 38 anos. Uhum. E nós precisamos, crescimento econômico, você faz com políticas econômicas, ou seja, são aqueles pacotes de leis que você prepara para estimular o crescimento de determinados setores, não é? E é desta forma, identificando quais são os principais problemas que causam entrave para o nosso crescimento econômico, é que eu pretendo implantar o meu projeto. Uhum. E, de antemão, eu te respondo uma coisa. Se eu for trabalhar só com olhos no desenvolvimento do estado do Amazonas, nós vamos ficar restritos ao, no máximo, o apoio dos nossos 8 deputados e dos nossos 3 senadores. Mas se nós trabalharmos com uma visão mais ampla, não é? De trabalhar com crescimento econômico para a Amazônia, aí eu tenho certeza que nós vamos contar com os deputados federais dos outros estados da região e seus senadores. Aí a gente começa a ter voz. A gente não tem que pensar somente na bolha daqui, né? Eu digo que você não pode pensar como uma lagarta. Você tem que pensar como uma borboleta que vê a floresta de cima. Uhum, exatamente. Agora, o senhor também é professor, é advogado, tem várias ideias. O senhor está caminhando muito ali pela região do distrito, fazendo a sua campanha, né? Eu tenho dois nichos onde eu ataco muito. É porque nós temos um distrito agropecuário enorme, que os agricultores estão sendo ameaçados de perder suas terras em face do leilão que a SUFRAMA está fazendo, querendo vender terra a preço de mercado. E se você observar, aquelas terras elas foram doadas por uma lei ordinária do governo do estado do Amazonas. E que lá no seu, salvo engano, artigo 2º, ele diz o seguinte, que a SUFRAMA tinha que fazer infraestrutura naquela área do distrito agropecuário, tinha que fazer agrovilas, tinha que destinar áreas a núcleos de colonização, e a SUFRAMA não fez nada disso. E neste mesmo mencionado dispositivo legal, está escrito que se a SUFRAMA não fizesse, essas terras teriam que ser devolvidas para o governo do estado.
não é? Isto está lá, isso é cláusula resolutiva. E eu ajudei essas pessoas, agora não estou ajudando por causa da campanha, mas depois com certeza retornarei, né? A valorizar o serviço do agricultor. A terra tem que cumprir sua função social. São eles que botam a maioria da comida na nossa mesa. E são tratados como ninguém. E por isso eu ando muito lá. Exatamente. Agora, os anos que o senhor esteve à frente da Suframa, o senhor pôde viajar para outros lugares, conhecer novas ideias. O senhor acredita que, conhecendo o que o senhor conheceu, ainda dá para aplicar essas coisas no atual ano aqui no Amazonas, na Zona Franca? Assim, eu vou dividir essa minha resposta em 2 etapas, tá? Fique à vontade. Eu viajei muito quando eu era secretário executivo de desenvolvimento econômico lá na SEDEC-TI, né, no estado. Eu tive a oportunidade de ir em vários países, eu fiz palestra em vários países. O senhor também é palestrante internacional. Sou. E eu tive a oportunidade, isso está registrado, de cruzar a China do sul para o norte de ônibus. Eu visitava 2 fábricas de manhã, uma fábrica de tarde, conhecendo a realidade e os interesses da China. Né? Chegou a um ponto de, numa palestra, uma das maiores empresas da China de eletroeletrônico, quando eu cheguei a pessoa falou, mas eu estou há 2 anos tentando entrar no Brasil, estou com um diretor em São Paulo e não consigo entrar. Aí eu mostrei todas as possibilidades para ela, os benefícios que o Amazonas dá, que Manaus dá, comparado com o restante do Brasil, e disse para ele, a porta de entrada da indústria internacional no Brasil é através da Zona Franca, onde ainda é mais viável. Então, o que eu descobri? Que nós precisamos ter uma política de atração de investimento. Eu deixei isso feito na SEDEC-TI e deixei um núcleo desse feito na Suframa. Nós precisamos intensificar. Pessoal, aquela história de uma andorinha só não faz verão, é verdade. A gente precisa aliar a política nacional, e aí eu entro como deputado federal, a gente precisa aliar essa política com a política do governo do estado, com a política da prefeitura, em prol do povo. E viajar, mostrar a Zona Franca, vender a Zona Franca e trazer investimento. Significa muito mais empregos. Nós temos potencial para ir muito mais longe. Exatamente, o senhor está certíssimo nisso. Agora me diga uma coisa, e o destravamento do PID? Como é que o senhor vai atuar nisso? Olha, o PID, pesquisa e desenvolvimento, porque eu confundo, tem uma outra sigla que eu vou falar nela daqui a pouco. O PID, ele foi criado, assim, a empresa destina parte do seu faturamento para fazer a empresa de informática, ou aquela empresa que que não pode cumprir determinada parte do processo produtivo básico. Ela pega e aplica o dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Isso é uma coisa maravilhosa que a lei de informática fez. Mas isso precisa ser destravado, porque a complexidade na avaliação desses projetos é uma coisa tão grande, tão pesada, que termina estimulando uma coisa que era boa. Há exemplo, Larissa, do que ocorreu com o processo produtivo básico. Hoje, um dos maiores entraves nossos é o processo produtivo básico. E ele foi criado para ser uma coisa boa. Eram etapas mínimas que precisavam ser feitas aqui em Manaus, aqui na região e no mercado nacional, para gerar emprego através da Zona Franca. E isso surtiu muito efeito, né? Só que a coisa foi desvirtuada e hoje a empresa quer se deslocar para Manaus para fazer um produto que aqui ainda não tem e não pode vir porque o Ministério da Economia simplesmente não aprova os PPBs. Aqui existe a arte de engavetar PPB no Brasil. E aí nós não podemos gerar nossos empregos aqui. Uma das primeiras coisas que eu faço, que eu farei, se chegar em Brasília, para ser deputado federal, é acabar com o processo produtivo básico. É lutar, fazer um projeto e me articular ao máximo para acabar com o processo produtivo básico. Entendi. Agora, como é que as suas ideias ela pode atingir de modo positivo o interior do estado, o agricultor, a pessoa que está na faixa desigual, vamos dizer assim? Uma vez eu escutei um professor de economia que eu tenho muito respeito, e eu não vou falar o nome dele aqui porque ele não me autorizou.
Mas eu vou dizer o que ele falou. Você fazer desenvolvimento é você largar uma pedrinha no meio do rio, ela vai fazer no meio de um lago, ela vai fazer uma ondinha. Você larga a segunda, a terceira, a quarta, até que essa onda chegue na beira do lago. Então, no meu livro, eu já faço um estudo sobre isso, inclusive sobre o IDH na região em Manaus, na região metropolitana e até os interiores mais longínquos, né? E eu já vejo o efeito positivo da Zona Franca de Manaus, mas isso precisa ser intensificado. Nós temos, por exemplo, áreas, não na cidade, no município de Itacoatiara, áreas boas, que poderiam ser, junto com o governo do Estado, junto com uma política nacional de desenvolvimento, de crescimento econômico para a região norte, nós poderíamos incentivar ali o surgimento de um novo distrito industrial grande. Isso geraria emprego para Rio Preto, isso geraria emprego para Itacoatiara, isso geraria emprego para Manaus, isso beneficiaria muito, muito o estado do Amazonas. Mas, acredite, a maioria dos políticos nem sabe disso. É verdade. Agora, um assunto que a gente não pode deixar de falar é a BR-319. A pavimentação da BR, que até hoje está nesse impasse de uma hora vai, uma hora não vai. Como é que o senhor vai atuar para que saia do papel a BR-319? Olha, eu tenho direito de ir e vir. Você, todos nós aqui, né? Nós temos o direito de locomoção dentro do território nacional. E se eu não consigo resolver isso politicamente, eu vou tentar resolver isso juridicamente, né? Eu vou até a justiça e pedir que o meu direito de ir e vir seja garantido. Por que o Brasil todo tem direito de se intercomunicar e eu que moro em Manaus não tenho? Né? Eu tenho e vou fazer. E aí eu não preciso nem ser deputado federal para fazer isso. A gente faz isso como cidadão. Mas como deputado federal você tem uma influência muito grande, aí fica né? mais forte, aí o peso é diferente. Exatamente. Aí o peso é diferente. Aí a pessoa olha e diz, como já teve, por exemplo, uma presidente que disse, não, o Rio é a estrada de vocês. Não é. Não é. Rio é Rio, estrada é estrada. O Rio, para ser minha estrada, ele precisava ser dragado, balizado, navegável o ano inteiro. Aí sim, eu teria uma hidrovia. E isso seria ótimo. Mas eu não vejo nenhum movimento no Estado brasileiro para melhorar a logística da região amazônica. E eu quero dizer que nós não somos brasileiros de segunda. Nós somos brasileiros de primeira, tanto como brasileiro de qualquer região desse país. E se eles têm direito a toda essa infraestrutura, nós também temos. E nós precisamos de política nacional para isso. Muito bem pensado. Agora eu quero lhe fazer duas perguntas em uma. A primeira, como que o senhor pode incluir mulheres mais qualificadas a trabalhar no distrito e também educação nas escolas? A gente conversou sobre isso nos bastidores, eu queria que o senhor explicasse isso também para o nosso público. É assim, no meu entendimento, o grande entrave para se gerar mais empregos para mulheres, para homens, sejam brancos, pretos, índios, o grande entrave é a diferença na falta de oportunidade de treinamento. Tratar igual as pessoas é tratar as pessoas de forma desigual na medida das suas desigualdades. Então, nós temos que dar mais... Olha, a UEA, por exemplo, a UEA sobrevive de verba gerada no distrito industrial, que é o grande contratador do Estado, que necessita de profissionais formados em áreas de montagem, áreas de serviço, em várias áreas. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar oportunidade para treinar essas minorias de forma que elas fiquem tão ou mais treinadas do que aquele perfil homem branco, trabalhador,
né? Porque o distrito não emprega só na fábrica da mão de obra direta, não. Ele emprega na área de serviço. Estima-se que para cada um emprego direto, você gere 4 indiretos. Eu estou falando só no distrito de 500.000 de empregos. Eu preciso treinar essas pessoas aqui, né? Para que essas pessoas fiquem com a mesma formação dos que hoje estão empregados e têm oportunidade. Eu te falo a verdade, eu conheço muito bem o distrito e eu quero crer que se o distrito tiver entre escolher 2 alternativas, uma mulher negra muito bem treinada e um homem branco mal treinado, ele vai escolher a mulher negra muito bem treinada. Então, é aí que eu vejo a raiz do problema. Uma questão de qualidade, né? Precisa de qualidade, precisa de dar oportunidade para que essas pessoas que não são treinadas cresçam na cadeia de oportunidade de emprego. Doutor Apio, eu quero agradecer ao senhor por ter disponibilizado um pouco do seu tempo. A gente sabe que em época de campanha, vocês candidatos ficam com um tempo muito corrido. E o senhor tirou um tempinho para vir conhecer aqui a nossa sede do CTHD. Quero dizer que as portas também estão abertas para o senhor, outras vezes que o senhor quiser vir aqui nos visitar. Eu quero que agora o senhor fale com o nosso público o porquê que as pessoas votarem no senhor, lhe darem essa oportunidade para o senhor nos representar lá no plenário. Olha, hoje eu quero crer que a função mais importante desenvolvida no Brasil é a de parlamentar, não é de executivo, é de parlamentar. Não é? Hoje nós temos, não vou falar nomes, mas vocês sabem, nós temos pessoas com 6 mandatos, com 7 mandatos, acho que até com 9 mandatos. Nós temos bolhas políticas. E como a gente é pequeno, a gente brinca daquela história de furar bolha, que sopra, aí sai a bolha, você pega um espetinho e vai lá e fura a bolha, né? O seu voto é o espetinho. Fure a bolha. Fure a bolha. Avalie seus candidatos. Avalie. Pergunte, ele tem emprego? O que ele fazia antes? O que ele faz agora? Não é? Dê oportunidade para novas pessoas, porque você está dando oportunidade, não é só para mim, não. Você está dando oportunidade principalmente para você, para os seus filhos, para os seus vizinhos, para o seu bairro. Mude, avalie, vote corretamente e que seja o melhor para o Brasil e para o Amazonas. Obrigado. Muito obrigada pela sua entrevista. Gostei muito do bate-papo que a gente teve. Volte outras vezes, as portas aqui do Mascate estão abertas para o senhor, viu? Muito obrigado. E a você que está acompanhando a gente, nós vamos encerrando essa entrevista por aqui, uma série de entrevistas que a gente vai fazer com os marinheiros de primeira viagem aqui no Mascate para ajudar você a escolher o melhor candidato na sua opinião. No mais, a gente vai ficando por aqui e até a próxima.